aqui, porque nós que atuamos nas altas habilidades, nessa área da educação especial, para a gente é muito importante que vocês, enquanto estudantes, que estão em processo de formação, que vão atuar com as crianças, vocês sabendo, vocês tendo noção do que é altas habilidades, aonde ocupa essa área dentro da educação especial como um todo, isso ajuda bastante, que a gente vai quebrando mitos, né? Então, outras barreiras que a pessoa superdotada enfrenta, muitas vezes no ambiente escolar, junto aos professores, que quando vocês atuarem enquanto professor, vai ser uma barreira a menos que eles vão ter que enfrentar. Porque vocês, enquanto professores, né, vocês já vão conhecer um pouquinho da área. Alguém já ouviu falar sobre altas habilidades? Levanta a mão, por favor. Tem alguém que conhece um estudante identificado que frequenta o atendimento para altas habilidades? Não conhece? Aqui ela conhece. Ah, conhece. Então, nós atendemos... Você conhece ou você frequenta? Você conhece. Então, a gente vai falar um pouquinho para vocês sobre altas habilidades. Antes da gente mostrar um pouquinho o que a gente faz, como é que é o processo de identificação, como que a criança chega, o estudante chega até aqui o atendimento, a gente preparou uma apresentaçãozinha para vocês, que são as bases das altas habilidades, para vocês conhecerem o referencial teórico que a gente usa, como a gente identifica essa pessoa com essas características diferentes, né? Então, a pessoa com altas habilidades, ela é público da educação especial, ela tem necessidades educacionais especiais. Qualquer outra pessoa, né, da educação especial, então ela tem direitos. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre como é essa estrutura e aí depois a gente passa mais para a parte prática, que vocês vão conhecer um pouquinho como que os alunos são atendidos aqui depois do processo de identificação, ok? Então, eu sou a professora Fernanda, eu estava vendo aqui, é muito legal que a gente tem uma parceria com o colégio, lá com o Colégio IEL, há bastante tempo. Então, tem várias pessoas, estudantes lá desse colégio que participam aqui desse momento conosco desde 2011. Quando eu estava preparando aqui o que eu ia falar para vocês, eu percebi que nós temos já material que a gente atendeu o colégio em 2011, foi quando eu cheguei nas altas habilidades, né? Eu trabalhava já na rede estadual, mas eu também, enquanto professora, nunca tinha ouvido falar. Quando eu cheguei aqui em 2011, vocês já tinham estudantes que estavam frequentando lá o colégio de vocês, nessa disciplina de formação docente, talvez tivesse outro nome na época, mas já conheciam. Tá vendo como que o tempo vai melhorando as coisas, né? A gente vai, diferente de mim, que não tive esse conhecimento no meu processo de formação, graças aos professores e essa parceria que nós temos, quando vocês atuarem como professores, já vão ter tido essa experiência, tá? Meu nome é Fernanda, então eu estou trabalhando aqui no NAS desde 2011. Boa tarde, eu sou a Amanda e eu estou trabalhando no NAS. Na verdade, eu entrei como oficineira em 2020. Aí depois acho que fala um pouco rapidamente, né? A gente fala sobre o atendimento. E eu sou professora de arte também da rede e entrei como oficineira em 2020, agora eu faço parte da equipe do NAS. E aí a gente vai falar um pouquinho para vocês sobre como é esse serviço hoje. Tá. Então a nossa proposta hoje para trabalhar com vocês, a gente vai dividir em 3 grandes momentos. Primeiro a gente vai conceituar as altas habilidades e superdotação. Quais são os mitos que essas crianças, esses estudantes ainda enfrentam, né? O que é o senso comum ainda entende, o que é uma pessoa com altas habilidades. Depois a gente vai falar um pouquinho sobre os serviços que são ofertados a esses estudantes na rede estadual de ensino. E depois a gente vai falar um pouquinho para vocês como acontece o processo de indicação, identificação e o atendimento para altas habilidades. A gente colocou assim 3 momentos para a gente apresentar todo o serviço e aí depois a gente deixa um tempinho, acho que não vai ter muito tempo assim grande para vocês desenvolverem algumas atividades, mas a gente já preparou também uma parte prática para vocês. Então tenha um pouquinho de paciência, eu vou ter que escutar um pouquinho agora
é expositivo, mas depois a gente preparou para vocês conhecerem um pouquinho das atividades que a gente desenvolve com os estudantes, tá? Vamos lá, professora Amanda. Aqui a gente preparou uma primeira atividade que é assim, vamos testar os seus conhecimentos sobre altas habilidades? Então assim, a gente vai entregar uma folhinha para vocês com alguns questionamentos sobre altas habilidades de superdotação. Então não fiquem preocupados se não souberem, a gente não vai recolher de novo, não é prova, tá? Não é teste. Então se talvez até o final da nossa fala aqui, vocês já vão responder muito desses questionamentos aqui, tá? E aí, a ideia que nós temos é justamente isso. Esse papelzinho vai ficar com você. Se tiver algum questionamento aí nessa folhinha que a gente não conseguir responder na nossa fala, não tem problema, que vocês vão ficar com essa folhinha aí. E aí vocês vão poder corrigir depois, vão poder fazer outras pesquisas, tá? Esse processo aí, essa folhinha aí dessa atividade que nós preparamos, ela é uma atividade de autoavaliação, para vocês saberem o que eu tenho que aprender, o que eu já sei, tá? Então a gente não vai precisar nem corrigir junto, é só um termômetro, e aí isso vocês vão levar com vocês. Talvez vocês vão conseguir responder alguns questionamentos ainda hoje, talvez ainda lá no evento lá do ENEI, vocês vão conseguir responder algumas outras, tá? Todo mundo recebeu? Vamos lá. Então, quem é a pessoa... voltei. 1, 2, 3, 4. Então, gente, nós temos algumas ideias que são errôneas, que são mitos. O que é um mito? Quando as pessoas vão falando algumas coisas pelo senso comum, e aí aquilo fica como uma verdade. Mas é que não é bem assim. Quando a gente estuda, quando a gente trabalha com a pessoa superdotada, a gente vai percebendo que tem bastante coisas aí que, embora aí fora se diga sobre a pessoa superdotada, embora alguns desses mitos, algumas dessas ideias permaneçam, tem bastante coisa que a gente já sabe e que a gente já superou essa ideia, esse conceito, através de estudos, através de questionamentos. Primeira coisa, superdotação é um fenômeno raro? Mentira, é falso. É muito comum ter pessoas superdotadas, né? A superdotação é aquela pessoa que a gente vai falar depois do referencial teórico, é aquela pessoa que tem muita facilidade da aprendizagem, é uma pessoa que tem criatividade, ela pensa formas diferentes de solucionar problemas que são propostos na sala de aula ou até na sociedade, problemas comuns na sociedade. E é uma pessoa que ela é muito obstinada, ela tem um envolvimento com a aprendizagem muito grande. Tá? Então existe o tipo acadêmico e o tipo criativo produtivo. Alguns teóricos dizem que 10 a 15% da população tem esses indicadores. Quando a gente leva em consideração a teoria do Gardner, que a gente vai apresentar daqui a pouquinho, vocês vão ver que é muito comum a gente ter pessoas que estão acima da média, às vezes até são adultos, superaram já essa fase escolar, e que esses indicadores vão aparecer só lá na frente. Né? Ele vai se perceber uma pessoa com altas habilidades até numa fase mais avançada. Quando ele passou para a escola, ninguém conseguiu percebê-lo ou fazer um processo de identificação nessa área. Então, não é um fenômeno raro. Se a gente pensar que lá, quando a gente pensa que é mais comum ter pessoas com deficiências, transtornos, a gente conhece uma pessoa que é cega, uma pessoa surda, com deficiência física. A gente sabe que é uma população muito grande nessa condição, até com alguma deficiência intelectual mesmo. Então, esse é mais comum a gente falar das pessoas que têm mais dificuldades. E é pouco comum a gente falar das pessoas que estão acima da média. Então, tem as pessoas que estão um pouquinho abaixo da média e tem pessoas que estão muito abaixo da média. Vocês não conhecem pessoas que têm um transtorno, uma deficiência, que quase não se nota que ele tem uma dificuldade na aprendizagem, ou uma cegueira, ou uma audição parcial.
Então, quando a gente fala das dificuldades do transtorno, a gente consegue perceber quem está muito próximo da média e quem está muito longe da média. Aquelas pessoas que têm um grau de dificuldades do comprometimento devido ao seu transtorno ou à sua deficiência, que elas precisam de ajuda, né? Até para fazer atividades diárias, né? Então, e tem gente que não, que vai na escola, quase não se percebe. A superdotação, gente, também a gente pode considerar dessa forma. Tem aqueles que estão acima da média, mas também estão muito próximos da média. E tem aqueles que estão muito acima da média. Então, do mesmo jeito que nós temos crianças que elas... Não vou competir com esse som. Impossível. É maldoso isso, né? Tem aquelas pessoas que elas estão um pouquinho acima da média, a gente consegue observar que elas estão acima da média, e tem gente que está muito acima da média. São aquelas crianças que a gente chama de prodígio. Quando é uma criança muito pequena e ela fala inglês ou toca instrumentos, a gente chama essa criança de prodígio, né? Que ela faz uma coisa como um adulto faz. Então, a gente conceitua dessa forma. Então, ele está muito acima da média. Ela faz coisas que uma criança da idade dela não faria. Até tem uma pergunta aí que fala do gênio. O que é um gênio, gente? Gênio não tem nada a ver com uma pessoa superdotada. Toda pessoa superdotada é gênio? Não. Um gênio é aquela pessoa... A gente consegue saber quais são os gênios de um tempo, até talvez depois de muito tempo que ele já viveu. O gênio é aquela pessoa que fez uma grande contribuição para a sociedade. Ela mudou a sociedade no tempo em que ela vivia. Então, o que a gente pode considerar um gênio? Beethoven, Einstein, que ele mudou toda a forma que as pessoas viam a física no seu tempo, né? Ele fez uma descoberta. Então, há outros ainda gênios. Então, todo superdotado é um gênio? Não, isso é um mito. Né? E essa questão também muda de acordo com a área. Lembrei do Leonardo da Vinci, que também é considerado um gênio. Aí a Fer falou de Beethoven da música, né? O Einstein das ciências, o Leonardo da Vinci de arte. E por aí vai, que eu não lembro. Mozart, tem vários na música, né? Que pensaram, criaram, compuseram num tempo... E uma coisa que ninguém fez, né, antes, mudou o jeito das pessoas encararem a música. Do mesmo jeito tem gênios no cinema, na matemática. Então, de vez em quando a gente vê uns filmes aí até que mostram assim algum pouco da história de um gênio. Então, um gênio é aquele que fez uma grande contribuição com a sociedade. Então, hoje em dia, tem lá na sala de vocês, no primeiro ano lá de formação docente do IEL, tem uma criança que foi identificada com altas habilidades, um adolescente. Ele é um gênio? Não, né? Ele é uma pessoa... Não posso fazer um comentário? Eu vi um monte de gente apagando a primeira alternativa ali, porque colocaram que superdotado é gênio. É isso que vocês apagaram? Mas não tem problema, gente, fica tranquilo. Fica tranquilo, não vai ter... Vai ser bom que, olha, que já conseguiram já quebrar o mito aí, já no comecinho, tá? Então, não, gente, essa pessoa ela não tem que ser cobrada de... o que você vai inventar? Até o final do ensino médio, então você vai ter que pensar um jeito, uma metodologia diferente de alfabetizar a criança. Não é isso, tá? Então esse é um mito também. A pessoa com altas habilidades é uma pessoa com uma necessidade educacional especial. Não quer dizer que ela vai ter que ser um gênio, ou que ela tem que ser um prodígio, ou ela tem que inventar alguma coisa, né? Esse tipo de pressão... para a pessoa superdotada, as incomodam muito, inclusive, né? Essa exigência de que ficar provando o tempo todo que é inteligente mesmo, né? Então, essa é um conceito errôneo. Constitui um grupo homogêneo em termos cognitivos e afetivos? Não, gente, cada superdotado é de um jeito. Tem gente que gosta da matemática, tem gente que é mais na área artística. A pessoa superdotada ela não precisa ser boa em tudo. Né? Então, existem várias estudantes, assim como vocês, da idade de vocês, que eles são bem heterogêneos. Né? Então, ou seja, tem gente que gosta mais da música, tem gente que gosta mais das áreas de exatas, tem gente que é muito acima da média, tem gente que é perto da média. Então, tem vários tipos de estudantes. É um grupo
bem homogêneo, eles variam em interesse, em gosto. Tem gente que, com muito pequeno, estudantes que chegam aqui, eles são muito maduros, gostam de conversar coisas de adultos. Tem outros que gostam mais de coisas que são mais de jogos, coisas que são consideradas até apropriadas para grupos mais jovens. Então é bem heterogêneo, tá? A gente não tem como colocar todo mundo numa caixinha, tá? Se tiver pergunta, pode perguntar, a gente vai respondendo, tá? Apresentam necessariamente um bom rendimento na escola? Mito também. Então, superdotado tem que tirar 10 em tudo? Não, porque, por exemplo, eu posso ser muito bom em matemática, mas eu posso ter uma fragilidade, uma vulnerabilidade na área da escrita. Por exemplo, eu faço tudo, tiro muito boas notas na área de exatas, matemática, física, mas eu tenho uma dificuldade com a parte da oralidade, da escrita. Então, eu deixo de ser superdotado? Não. Quer dizer que em algumas áreas ele está acima da média, ele sabe mais do que a maioria dos colegas, mas em outras áreas ele está na média, ele tem que correr atrás como qualquer outro estudante, tá? Não tem que passar pano, porque ele é bom em matemática, tem que ser bom em todas as coisas. Então, não. Eu, por exemplo, eu tive um aluno que ele desenhava muito bem mesmo. O jeito que ele trabalhava com textura, várias técnicas artísticas, ele desenhava fazia desenhos realistas, as composições, como também abstrato, ele aprendia muito fácil. Só que ele ia mal na área de arte da escola, porque a arte que trabalhava na escola, o professor não cobrava isso, né? Ela cobrava outros conteúdos que ele não eram os conteúdos que ele mais dominava. Se eu chegasse aqui hoje com material até muito difícil que eu trabalhava, que era pastel seco, né? A gente sabe que é um material difícil de trabalhar. Ele, sem nunca ter visto o material, ele conseguia explorar o material de uma forma muito interessante. Mas lá na sala de aula nem tinha pastel seco, né? Ou então a professora queria que ele entregasse uma atividade num tempo de 50 minutos. Quando ele começava a fazer com a paciência que ele tinha, que ele ficava 4, 5 horas fazendo um desenho, acabava a aula e ele não conseguia entregar. Então, tá vendo? Nem sempre ele vai bem na escola, porque realmente o que a professora cobrava lá, o tempo de execução, o tipo de composição que ela queria, não era aonde ele demonstrava a maioria dos seus talentos, das suas habilidades. Por uma questão de tempo, uma questão do currículo mesmo. Lógico que ele tinha que fazer as duas coisas, né? A gente tinha que trabalhar com ele justamente isso, para ele ter o equilíbrio, para fazer com menos detalhes, ou então pedir mais tempo para a professora para fazer. Por isso que ele é um aluno da educação especial, ele precisa entender ajustar, ter um equilíbrio, o que o professor solicita e o que ele quer fazer, onde está a habilidade dele. Então, como lá na sala de aula ele não conseguia desenvolver isso, ele precisava do atendimento para ele conseguir desenvolver essas habilidades que lá na escola a professora não conseguia pelo horário e tempo. Então, nem sempre. Tudo é fácil para a pessoa superdotada? O que vocês acham? Não. Do mesmo jeito que eu estou falando, ele tinha muita dificuldade de terminar o desenho. Igual tem estudantes que têm dificuldade do jeito que a professora quer, naquele tempo. Tem gente que tem dificuldades de ir até a escola, tem dificuldade com horário, tem dificuldade de socialização, Sim, muita coisa. Muitos desafios, né, Amanda? Vários desafios a pessoa encontra justamente por conta muitas vezes não ser como a maioria dos estudantes, né? Ter algumas características diferentes. Então, algumas coisas, além de não serem mais fáceis, se tornam até mais difíceis, né? Como a gente fala que ele é egoísta e solitário, muitas vezes isso é uma defesa até da pessoa que é superdotada. Primeiro, porque ninguém se interessa pelos assuntos dele, ninguém gosta de estar perto dele. Mas aí, a hora que o professor de matemática faz a prova em dupla, aí o que acontece? Quando a gente sabe que tem um aluno que sabe tudo de matemática e o professor deixa fazer em grupo, aí todo mundo quer fazer com ele. Então, isso não passa batido, isso é percebido, né? Muitas vezes essas pessoas dentro do ambiente escolar, elas podem se sentir usadas, né? Podem se sentir manipuladas.
nesse sentido. Outra coisa também que às vezes a gente fala, ele gosta de fazer só as coisas sozinho. Muitas vezes também ele tem um grau de exigência do trabalho, para fazer um trabalho, realizar uma atividade, que muitas vezes o grupo não concorda. Então já teve, por exemplo, trabalhos de trios, que aí a pessoa vai fazer, ela faz a parte dela, a gente não é fazer assim, a gente divide, cada um faz uma parte lá, e é para apresentar. Aí ele faz a parte dele muito bem, e chega na hora de apresentar, o que acontece? O restante da turma não estudou, não fez, não pesquisou direito, fez Ctrl+C, Ctrl+V. Então ele percebe que, embora ele tenha investido muito tempo para realizar aquela atividade, os colegas não fizeram a parte deles. E aí a nota é baixa para todo mundo. Então o que essa pessoa vai ser mais comum de fazer? O que vocês acham? Fazer sozinho, que eu faço sozinho, eu sei que no final lá vai ter um trabalho que vai estar bom. Então meu nível de exigência é diferente do nível de exigência dele. Então, às vezes, esse estudante, não é que ele gosta de fazer sozinho, ele prefere para evitar esse tipo de conflito. Tá? Você tem mais algum exemplo? Eu já tive alunas, por exemplo, que foi muito triste, que ela tinha muita dificuldade de fazer amiga por causa disso, mas como ela tinha boas notas, se aproximaram dela, um grupo de meninas, 2 meninas, e ela ficou o final de semana inteiro dando aula particular para esses meninos na casa dela, para fazer atividades, para fazer ir bem na prova, porque ela tinha conhecido o conteúdo e as meninas tinham dificuldade no conteúdo. Ela ficou o final de semana, fizeram noite de pijama, comeram pizza, tudo. Chegou na segunda-feira, fizeram a prova e nunca mais olharam para ela. Isso machuca, isso dói. Então é uma coisa que acontece na escola. Acontece? Vocês acham que isso não pode acontecer na escola de vocês? Isso acontece em qualquer escola, tá, gente? Então, isso acontece muito. As crianças, algumas crianças que são assim, elas se sentem isoladas. Não é porque ela gosta de estar sozinha, mas ela tem uma certa dificuldade, muitas vezes, de se aproximar, tá? Puxar assunto, enfim. Mas eu acho que isso não é uma questão só das altas habilidades, tá, gente? E nem todo mundo com altas habilidades tem esse tipo de estar encaixado, e porque tem altas habilidades é assim, tá? São exemplos que podem acontecer, assim como a gente conhece alunos com altas habilidades que é extremamente carismático, extremamente envolvido, né? Daí entra muito na parte do produtivo criativo, né? É muito... conversa bastante. Então, assim, tem habilidades de relacionamento maiores, né? Então, todas essas coisas podem acontecer. Ninguém está falando também que isso acontece só com superdotado, né? Sim. Tem gente que tem uma criança autista, uma criança ou um estudante, um colega surdo, que pode enfrentar também dificuldades de se enquadrar num grupo, e todo mundo sabe que no ensino médio é muito importante a gente se relacionar com um grupo, com pessoas da nossa idade, né? Então isso é bem importante, e todas essas pessoas da educação especial, todos nós temos uma necessidade de nos relacionarmos com os nossos pares, no ambiente que a gente frequenta, né? Você imagina, todos nós, em algum certo momento, até no trabalho, a gente sente falta de se relacionar, né? Então, pode ser. Então, isso é um mito, tá? De que todo superdotado é aquele nerdzinho que fica lá no fundo, usa óculos, não conversa com ninguém, quer fazer tudo sozinho, é egoísta. Isso é um mito. Então, como a Amanda disse, tem vários tipos de pessoas superdotadas que se comportam diferente em diferentes situações. A pessoa com altas habilidades se autoeduca e não precisam de ninguém? Mito, mentira. Então, para um estudante lá que ele é muito bom na matemática e tem dificuldade em outras áreas, por exemplo, ele vai precisar muito do professor. Os alunos que vão muito bem em matemática e muitas vezes a professora não consegue atendê-lo dentro da sua necessidade na sala de aula, ele também vai precisar depois que algum professor também o oriente nas suas dúvidas para que ele possa avançar no seu estudo. Então, sim, eles precisam bastante dos professores, dos atendimentos, eles precisam de colegas, como qualquer outro estudante. Toda pessoa superdotada, ela se comporta como um adulto? Ele vai saber de tudo. Então, se ele sabe muito bem fazer conta, com 8 anos, ele vai saber também pegar ônibus sozinho, fazer compras. Mito.
né? Às vezes ele é altas habilidades, ele é muito maduro em alguma área do conhecimento ou cognitivamente, mas do lado emocional ele tem uma idade e as mesmas dificuldades do que um outro adolescente da idade dele. Então, do mesmo jeito que a gente, quando é adolescente, tem algumas necessidades de nos relacionarmos, ter amigos, viajar, do mesmo jeito as crianças, embora tenham um conhecimento alto em algumas áreas, elas também têm as mesmas necessidades socioafetivas como qualquer outro estudante. Dificuldade com os pais, muitas vezes, né? Às vezes até pode acontecer dele ter algumas dificuldades, a gente chama de assincronia, até mais dificuldades com algumas questões da sociedade que um adolescente que não tem altas habilidades passaria melhor, né? Gente, só eu tô vendo alguns anotando, para vocês não ficarem com dúvida, essa sigla aqui é altas habilidades superdotação, tá? Eu tô vendo bastante gente anotando, aí só para vocês saberem. Você passa mais, acho que eu não passei certo. Não, eu já passei, já falei. Então, gente, o que acontece? Como a gente, todos esses mitos que eu já falei e outros tantos que vocês possam ouvir sobre a superdotação, muitas vezes ela dificulta a visualização e, consequentemente, o seu atendimento. E, inclusive, quando a gente tem, olha só que como um mito ou como uma ideia errônea pode privar uma criança de até ir para um atendimento, para o processo de identificação. Quem diz isso é uma teórica importante que a gente estuda, é a Suzana Pérez, porque assim, se alguém lá, o professor lá, Tiago, fala, eu tenho um estudante que é muito bom nessa área, da minha área lá, sei lá, e aí o outro professor fala assim, nossa, mas você vai indicar esse aluno? Ele fala assim, não, mas esse aluno é muito bom, ele tem bons argumentos, o trabalho dele é sempre acima da média, eu consigo perceber que o interesse dele é muito aprofundado. Aí o professor fala assim, não indica não, porque o fulano de tal, na minha disciplina, que é matemática e física, ele não é bom. Aí o professor fala assim, nossa, mas que diferença, eu percebo isso que é diferente na minha área. E às vezes ele acaba até não indicando. Justamente uma ideia errada que a gente tem, a gente pode influenciar até outros profissionais, até uma família, a não indicar para fazer o processo de identificação e o atendimento numa sala de recurso por conta de um mito, de uma ideia errônea que eu tenho. Tá? Então, por isso que é bastante importante a gente esclarecer para que a gente, muitas vezes, não deixe essa pessoa ficar sem nunca entender o que eu sou diferente, por quê, qual é o nome disso. Né? Então, muitas vezes, essas barreiras ele encontra até no ambiente escolar mesmo, junto com os seus pares, os seus professores. Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso que a Fer falou, ela usou um termo ali, sala de recurso, né, o professor que indica, que não indica, a gente vai chegar lá daqui a pouco para vocês saberem aonde essas crianças e adolescentes que são identificados, né, com altas habilidades de superdotação, para onde eles vão e o que eles podem fazer dentro da rede pública mesmo, que é onde o colégio de vocês está inserido. Daqui a pouco a gente fala disso daí. Tá, então como que a gente sabe quando uma pessoa é superdotada ou não? A gente não vai chegar lá na sala e vai ver, não tem alguma coisa física que a gente vai falar, você não, você é... É através da observação. Então a gente estuda bastante, o professor da educação especial, para conseguir fazer essa leitura, para ver se essa pessoa tem esses indicadores ou não. Porque uma vez, por exemplo, uma criança pode ser só um bom aluno, não necessariamente ser uma pessoa com altas habilidades, ter uma necessidade educacional especial. Então, o MEC, que é o Ministério da Educação, e lá esse documento chama Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva, é um documento de 2008, ele diz que são pessoas superdotadas que demonstram um potencial elevado em qualquer uma das seguintes áreas, pode ser uma só ou pode ser mais que uma, combinada. Intelectual, acadêmica, liderança, psicomotricidade e artes. Pode ter também muita criatividade, envolvimento com a tarefa e na realização de atividades. Além de ter esse potencial elevado, ela tem mais essas duas características, envolvimento com a tarefa e criatividade. Tá? Esse é o conceito que a gente usa, pode passando para mim isso? Para a gente ver quem é essa pessoa com altas habilidades. Então, esse documento diz que
Pessoas com altas habilidades são estudantes que não precisam ser bom em todas as áreas. A política já diz, o documento já diz que ele pode ser bom em 5 áreas diferentes, não só a mesma. Então, que eles têm potencialidades e também fragilidades. Então, quando eu acolho essa proposta, já na orientação lá que vem do MEC, eu já consigo derrubar um desses mitos. Né? Se a pessoa conhece o documento, ela já vai perceber que aqui esses 2 mitos já caem. E que as pessoas, todas elas são homogêneas, que é o mesmo perfil todo mundo. Que então eles podem perceber que é um grupo extremamente diferente, diversificado, com interesses, habilidades, enfim, diferentes. Pode passar, Amanda. Então aqui, ó, o que é? Então ele fala de 5 perfis. Quem é muito bom ou tem uma habilidade, um potencial acima da média na área de artes, por exemplo, não é só desenho, pintura, que geralmente é isso que a gente trabalha na escola, mas pode ser aquela pessoa com potencial também na área da música, do teatro, do desenho, da escultura, do vídeo, enfim, que tratam imagem ou linguagens artísticas como um todo. Então pode ser uma pessoa que se enquadra nesse perfil. Alunos ou pessoas que têm uma habilidade na área psicomotora. Dançarinos, quem são os esportistas que conseguem um desempenho muito bom em alguns esportes, Daiane dos Santos, Neymar, alguns nadadores aí que são campeões mundiais, então eles são superdotados na área psicomotora, tá? Também tem aquelas áreas que a pessoa pode ter muita habilidade e ela vira um microcirurgião, né? Ele tem muita habilidade motora, consegue enxergar, consegue fazer coisas muito delicadas. Então, as pessoas que têm altas habilidades e superdotação na área psicomotora. Tem também aquelas pessoas que se destacam na área de liderança. Geralmente, quem acha esses talentos, muitas vezes até o mundo corporativo, a política. Gente que tem capacidade de argumentar, gente que tem capacidade de liderar, né? Ela consegue convencer as pessoas a fazerem o que elas querem, né? Tem uma facilidade de apresentar bons argumentos, entender qual que é a necessidade do grupo e falar assim, vocês precisam disso, então eu posso ajudar com isso. Então ela faz uma leitura do grupo muito boa. Então existem tanto líderes que a gente fala bastante, bons líderes, né? Líderes, e também tem líderes negativos. Como uma pessoa aí muito jovem consegue liderar uma quadrilha muito grande aí de bandido de dentro da cadeia, né? Há uma capacidade de liderar, de pensar o que aquelas pessoas precisam muito grande. Imagino que deve ser mais difícil, muito difícil, né? Ainda você ser uma liderança nesse aspecto. Relações públicas, comunicadores, jornalistas, enfim, são essas pessoas que se destacam na área da liderança. Acadêmica, que são essas pessoas que têm muita facilidade na aprendizagem, se envolvem em pesquisas. Então a gente já conhece estudantes que gostam de pesquisar e se aprofundam tanto nas suas pesquisas que até pesquisa pode ser comparada até com um aluno que já está na graduação, né? Porque ele gosta de se aprofundando, sabendo mais, estudando e ninguém precisa pedir, né? Ele geralmente da área acadêmica são os que mais chegam para o atendimento. Aqueles que são bons são alunos. Curiosos também, né? Daí entra ali na pesquisa. A gente consegue perceber principalmente na escola isso das áreas acadêmicas, né? O intelectual é aquela pessoa que tem uma facilidade, nem sempre ele vai bem na escola, mas ele tem uma facilidade nas respostas muito grande. O intelectual só tem como saber se fizer aquele teste do VISC, que é aquele teste que mede o quociente de inteligência. Então são aquelas pessoas que têm o QI, que fez um teste e tem o QI acima de 130, 129, então ela faz o mesmo teste, um teste que é padronizado no mundo inteiro, e ela apresenta realmente lá mede várias coisas nesse teste, velocidade do processamento, a parte verbal, a parte de raciocínio lógico, a parte espacial. Então o teste pega várias áreas e aí eles vão quantificando, e são aquelas pessoas que têm esse perfil que fez o teste e deu quociente de inteligência acima de 130. Em média, né? Tem gente que até, alguns teóricos que pode ser até menos que 130,
desde que ele consiga observar que a área que o estudante, que a pessoa que fez o teste não é só estudante. Até adulto pode fazer o VISC e descobrir lá com 60 anos que tem altas habilidades. Então tem testes até processos de identificação que conseguem fazer esse processo até mais tardiamente. O que a gente usa aqui na escola, como a gente não tem o teste, a gente não é psicólogo, só o psicólogo pode aplicar o teste, a gente usa essa forma aqui que é de fazer a identificação. É aquele estudante, a gente faz várias atividades, entrevistas, é aquele estudante que tem esses 3 comportamentos. O estudante fica aqui, ó, no meinho. Ele tem envolvimento com a tarefa, criatividade e um potencial acima da média. Então, o que é um potencial superior? Capacidade de lidar com a abstração. Então, tem alguns conteúdos que são muito abstratos, filosofia muito abstrato, alguns raciocínios de matemática, né? Vocês já vão estudar, né, as fases de desenvolvimento, vocês vão perceber que a abstração é um requinte da inteligência, né? Você conseguir fazer esse pensamento, né? Ter esse pensamento. Capacidade de generalização, capacidade analítica e indutiva, uma excelente memória, consegue fazer relações de um conteúdo que estudou, de várias áreas, né? Então, uma pessoa que tem habilidade acima da média, a gente tenta observar se esse estudante tem essas características. Quando uma pessoa é criativa, quer dizer que ela faz desenho bonito? Não, não é isso. Criatividade a gente percebe pela abertura para assuntos novos, consegue pensar algo diferente, soluções diferentes para resolver os problemas em sala, ou até problemas que são comuns. Todo mundo resolve a conta de um jeito, faz o trabalho de um jeito, essa pessoa não vou fazer escrito, vou fazer em formato de documentário. É uma forma de ser criativa. A partir do que foi ofertado para todos, ela consegue pensar desdobramentos diferentes. Então, ver novos significados e implicações, retirar ideias de um contexto e usá-los em outro, relacionar um conteúdo com outro, né? Está estudando um conteúdo de história, relaciona com conteúdo de português, ou um texto, ou um poema. Então, ela faz essas analogias. Espírito de aventura. Eu gosto de correr perigo? Não. Mas quando tem uma coisa diferente, ela fala, eu quero participar. Vai ter uma inscrição para a gente fazer aí uma Olimpíada de Física. Ela gosta de se colocar em situações desafiadoras, né? Aprender coisas novas. Então, isso é uma característica que a gente costuma observar, né, Amanda? Vontade de realizar uma tarefa, motivação, persistência para atingir um objetivo, perseverança, concentração, autonomia e independência. Eu tive uma aluna no 9º ano que todas as vezes que eu pedia um trabalho, eu ficava com vontade de ver o que ele ia preparar. Porque eu lembro que uma vez eu sou professora de arte, dei um trabalho sobre arte contemporânea. As coisas que ele achou sobre o artista, os trechos de vídeo que ele trouxe, foi um aprendizado. Porque era sempre, ele mergulhava naquilo e trazia... E, gente, ele era da área de física. Mas o jeito que ele se envolvia com o trabalho, o jeito que ele queria apresentar no seminário, ele não fazia só para ganhar nota, ele usava aquela oportunidade, aquele motivo para aprender mais sobre aquele conteúdo. Então ele pesquisava muito. Hoje ele está fazendo mestrado em física. Olha que é difícil alguém terminar a faculdade em física, né? Geralmente um monte de gente começa, muitos não terminam, e ele está fazendo na USP. Deixa eu só falar um negócio rapidinho, só para a Fer parar de falar um pouquinho, né? Que ela deve mágoa. Estava aqui pensando que, assim, por exemplo, todos esses pontos que a Fer falou, que é a maneira como a gente avalia, né, esse aluno que vai depois ser atendido na sala de recurso, não é pelo teste do VISC que ela falou que é feito só por psicólogos. A gente tem umas atividades pedagógicas, inclusive são algumas atividades que a gente trouxe para vocês depois, para demonstrar para vocês como faz, né? E eu estava até aqui pensando que eu não tenho outras habilidades, tá, gente? Mas nem de longe. Por exemplo, aquela ali, a vontade de realizar uma tarefa, isso aqui, ó, é um negócio que precisa de perseverança.
sabe? Eu tenho perseverança, porque eu fiquei 1 hora para tentar fazer isso aqui um dia, coisa que dá para ser feita em 3 minutos, tá? Eu fiquei 1 hora, mas eu fiz, então eu sou muito feliz. Não é 3 minutos, é mais. Mas assim, é perseverança, eu fui até o final, né? E tem alunos que resolvem muito rápido, mas tem alunos que, por exemplo, não têm habilidade com isso aqui, porque isso aqui é lógica, né? Raciocínio lógico. Mas ele tem habilidades em desenho. Só que mesmo ele tendo muito mais habilidade em outra área, ele tenta isso aqui, então ele vai entrar ali também com envolvimento com a tarefa, né? Então é por meio de algumas atividades como esse jogo que a gente consegue identificar e fazer o relatório sobre esse aluno. Depois a gente vai dar alguns testezinhos aqui, algumas atividades para vocês fazerem. Então são em atividades que o aluno ele não vai ser bom em tudo, né, e rapidamente, ele vai às vezes ter dificuldade, né, mas ele vai persistir, ele vai continuar ali até terminar para justamente adquirir conhecimento, como o aluno que a Fer falou de física, tá? Sim, então a gente observa, a gente não se acertou, se errou a atividade, a gente observa esses comportamentos, tá? Então a gente vai fazer entrevistas com estudantes, até estou adiantando a parte da identificação, para ver se a gente encontra esses indicadores, esses comportamentos. Se a gente perceber nesse estudante esses comportamentos, a gente pode dizer, olha, essa criança ela tem os indicadores de altas habilidades e pode receber o atendimento educacional especializado para altas habilidades. Tá? Então, o que nós fazemos aqui são atividades que a gente tenta perceber quais são os estudantes que têm esses comportamentos e quais não têm. Embora sejam bons alunos, às vezes ele tem uma ou outra, é muito criativo, mas realmente não tem persistência. Ele começa muitas coisas, mas não termina. Ele tem boas ideias, mas não executa, fica só no campo das ideias. Ele tem uma excelente oralidade, tudo, mas também quando alguém o contradiz ou quando coloca alguma coisa para pensar, geralmente ele para ali, ele não busca mais conhecimento para ter sempre bons argumentos para conhecer as pessoas. Então a gente tenta ver se ele tem esses comportamentos e a gente observa mais 3 coisinhas quando a gente vê esses comportamentos. A intensidade que esse comportamento aparece, a permanência, quanto tempo, teve uma ideia só superdotado? Uma ideia criativa? Não. Em quantos momentos esse comportamento apresenta? E a perseverança? Quanto tempo permanece? A intensidade que aparece, tá? Então, são outros indicadores que a gente vai observando. Por isso que só pode fazer o processo de identificação alguém que conheça o protocolo e é da educação especial, tá? Então, quando vocês formarem, vocês podem fazer uma uma especialização em educação especial, que vocês vão já ser aptos a fazer o processo de identificação para uma criança, né? Nem íamos entrar nesse campo da identificação agora, mas eu acho que é importante vocês entenderem que qualquer pessoa pode passar, não custa caro, tem um serviço na rede, né? Como que a gente faz? Essa pessoa aqui, o Gardner, ele ainda o que ele estuda complementa o estudo lá do MEC, lá o do Renzulli, que é os 3 anéis, né, que é aquelas 3 características. Por quê? Ele diz que as pessoas elas podem ser até 8 inteligências diferentes. Tem pessoas que vão se destacar mais na área verbal e linguística, na parte da escrita, da oralidade. Tem gente que vai se destacar mais na área da matemática. Tem gente que vai se identificar mais e ser muito bom lá na área naturalista, que é os biólogos, outras pessoas que gostam de química, que estudam as relações com a natureza, sustentabilidade. Então, essa área. Interpessoal é aquela pessoa, interpessoal é o de baixo, né? Se relaciona muito bem no grupo. Intrapessoal são aquelas pessoas que se relacionam bem consigo mesma. Então, nos seus momentos, ela consegue escrever muito bem sobre as coisas que vivencia, ela faz poesias. Então, nem necessariamente ela se relaciona bem com as pessoas, mas mesmo ela se conhece tão bem que ela consegue produzir até de uma forma mais solitária,
com ela mesma. O corporal sinestésico, eu já falei que são os dançarinos, atletas, enfim. E a capacidade visual e espacial, que são os arquitetos, pessoas que desenham muito bem, design gráficos. Então tem outras áreas aí. Então ele percebe que a inteligência, ela pode se manifestar de formas diferentes, né? Então o Gardner, ele complementa porque ele diz assim, ele prova que uma pessoa pode ser muito boa em uma área e pode ser na média de outra. E o estudo do Gardner é muito interessante, que ele estudou pessoas que realmente tinham partes do cérebro, né, que por conta de um acidente ou até algum problema, que tiveram parte do cérebro que funcionavam menos, né? Então tiveram algum problema. E ele percebeu que a outra parte, ela continua com todo o potencial. Então, embora às vezes ele não tenha a parte que cuida da linguagem, a outra parte do cérebro é muito ativa, continua produzindo, sendo criativa e tudo mais. Então, quando ele fala dessas inteligências, ele estuda mesmo a parte neurológica e aponta no cérebro onde que a construção desses conhecimentos, elas estudam. Então, foi a partir disso que ele criou esse estudo, né? Embora eu tenha muita dificuldade em uma área, eu posso ter uma habilidade altíssima em outra. Então, quais são as características mais comuns? Já falei o que é mito, já falei dos comportamentos. Então, quando eu vou indicar, eu quero, ou até vocês mesmos se autoanalisar, quais são as características que são comuns na pessoa superdotada. Não quer dizer que isso aqui a pessoa tem todas, tá? Então, pode ser que tenha uma criança, um estudante que tenha algumas, outras não. Mas quem é a pessoa superdotada? Quais são as características gerais mais comuns, que elas apresentam mais comum? Precocidade. O que é precocidade? Quando a gente observa, principalmente nas crianças, quando ela aprende a ler antes do tempo, ela gosta de ler livros mais difíceis, mais grossos, né? Então tem coisa que tem livro lá do ensino médio, ela já tem interesse de ler, né? Então isso é precocidade, quando ela faz um pouco a mais do que é esperado dela naquela fase de desenvolvimento. Crianças que aprendem inglês muito facilmente, né, com pouca idade, quase já conseguem um nível muito avançado. O que acontece é que muitas vezes a criança ela é precoce, mas depois, na hora que entra na escola, se estabiliza, tá? Então, quando é muito criança, ela tem aí aprende muito fácil, mas depois, na hora que entra lá nos conteúdos da escola, acaba estabilizando. Então, nem toda pessoa precoce ela é altas habilidades. Mas é muito comum quem é altas habilidades também tenha sido precoce em algumas áreas, tá? Gosto e nível de elevado de leitura. Quando é uma pessoa que gosta muito de aprender, ela percebe que ela pode aprender muita coisa sozinha, lendo artigos científicos, Então, uma pessoa com altas habilidades, ela entende que ela consegue aprender muito através de leituras. Então, embora o professor não trabalhou aquele conteúdo na escola, está disponível lá no site tal, e eu vou lá e ler e acabo adquirindo outros conhecimentos a partir da leitura. Interesses variados e diferenciados. Como que eu posso perceber isso? Já viram uma criança, alguém que tem É comum uma criança com 9 anos saber de astronomia, de física? Por quê? Porque nem tem esse conteúdo na escola ainda, nem tem física ainda, é só no ensino médio que eles vão ver física. Uma criança que gosta de filosofia? Nem tem, né? Tem um vilão. Então, o que é isso, gente? Então, isso pode acontecer muito, né? Vai lá na exposição, ou vai numa consulta, quer fazer umas perguntas para o médico assim, né? Mas por que dá febre? Mas isso, sabe, são perguntas e conhecimentos que às vezes não é comum para a idade. Tendência a associar pessoas mais velhas ou pessoas mais novas. Alguém arrisca falar por que uma pessoa superdotada gosta de falar com uma pessoa mais velha? Por quê? Isso, né? Então, se eu for perguntar para meu amigo, às vezes, um conteúdo, ele não vai saber, mas se eu perguntar para o Tiago, eu acho que ele vai saber, né? Então, ele tem mais facilidade de trocar. E por que será que ele gosta dos mais novos?
Porque a pessoa mais nova tem paciência. Então, se eu quiser colocar assim, para dar uma aulinha pro meu priminho sobre como fazer um texto, aí ele tem paciência, ele fica escutando, né? Porque geralmente as crianças mais novas, elas têm paciência, elas têm um respeito porque elas são mais novas. Então tem aquelas crianças que colocam todos os priminhos para ser aluninho, daí você faz escolinha, ela é a professora, claro, né? Que vai ensinar. Então, a gente tem isso, elas têm esse nas relações, né? Às vezes quem é mais novo tem mais paciência, gosta mais de ficar perto, é aquele que dá atenção, né? Assincronismo, gente, é isso que eu falei para vocês. Então, às vezes pode ser lá na frente ser alto, eu entendo bem um problema, mas daí a parte emocional é igual. Então, assim, eu sei bastante de física, mas se eu levar um fora da menina que eu gosto, vai doer igual, vai se você chorar, vou ficar triste. Ou então uma criança que sabe muito de matemática, mas se aí roubaram o meu brinquedo ou não tomaram a minha bola, eu vou chorar. Igual uma criança esperada. E o que acontece? Vocês acham que acontece quando uma criança ela é madura? E às vezes tem crianças que elas são muito inteligentes e são até maiores. Todo mundo espera que, só você, Tiago, está conversando? Pensei que você era meu aluno, toda a sala inteira está conversando. A gente olha só o Tiago, professor Tiago, eu não acredito, você conversando, né? Você, Dagoberto, não prestando atenção na minha aula? Não é você que fala que é superdotado? Não é você que vai lá? Então, essa cobrança é como se o adolescente ou a criança, ela tivesse que ter um comportamento adulto diferente do que as outras crianças, né? Do que é esperado para a idade dela. Nossa, mas logo você errar nessa conta, então ela se sente nessa obrigação, nessa pressão de ficar acertando o tempo todo. Então, o sincronismo é isso, tá, gente? Embora eu tô lá na frente de algumas coisas, eu posso a parte emocional tá na média, tá? Eu sou bom em fazer prova de vestibular, mas eu vou chegar lá e vou fazer xixi nas calças se a pessoa não deixar eu sair. Porque eu preciso que alguém me autorize a sair da sala. Se alguém não falar que eu posso sair durante a prova, eu vou ficar lá segurando. Então, são essas confusões que a gente percebe o assincronismo. Já falei sobre a preferência de trabalhar e estudar sozinhas, tá? Independência, autonomia, aquela coisa que eu falei dos trabalhos. Então, às vezes, para não ter que ficar pedindo para todo mundo, implorando para fazer certo, ou corrigindo de todo mundo, às vezes eu prefiro fazer sozinha. Independência, muitas vezes a pessoa já faz o trabalho sem ninguém pedir, porque já sabe que está lá no livro e a pessoa uma hora vai acabar cobrando. Ela faz coisas a partir da leitura que ela faz sobre a realidade. Tá? Senso de humor refinado. Essa aqui, eu tenho algumas piadas que eles contam que só eles entendem, né? Eu lembro que tinha um aluno que ele era muito bom em física, ele fazia algumas piadas sobre a tabela periódica. A gente esperava ele explicar para a gente rir, né? Porque tinha algumas coisas relacionadas com física. Nós temos uma secretária que o nome dela é Elisa. E aí teve um aluno, a Elisa é assim, muito direta, assim, muito seca, né? Muito assim, não tem, 880, né, com ela. Não faz questão de ficar sendo muito gentil. Aí ele falou assim, Elisa nada, você é áspera. De Lisa você não tem nada. Então já fez uma piadinha com o nome dela. Então a Elisa chamou áspera, né, que não tem nada de Lisa. Então, sensibilidade estética, gente. Olha, que já fizeram alguma atividade, se foram no museu, alguma coisa assim, viram um filme? Aquela pessoa que compreende da história um pouco mais, que quando vai no museu fica lá numa imagem, ela tem uma experiência estética diferenciada, ela aprecia a música de um jeito diferenciado, a letra, a poesia. Então a gente fala que isso é uma sensibilidade estética. Capacidade de observação. Quando a criança ela é muito observadora, ela consegue perceber, olha, o professor não está bem hoje, o que aconteceu? Não está bem, né? Então ela observa, percebe mais de um contexto do que outras pessoas. Liderança, já falei também. E pessoas que gostam de jogar jogos de estratégia, que são mais desafiadoras, xadrez, outros jogos que exigem bastante. Tem alguns até que têm alguma dificuldade
depois de se frustrarem, né? Nós tivemos um aluno aqui que ele ganhava sempre. Quando ele veio para a sala de recurso e alguém ganhou dele, ele ficou muito frustrado, né? Então, geralmente são as características gerais. Como eu falei para vocês, não precisa ter todas, tá, gente? Às vezes tem 2, 3, várias, né? É bem diferenciado. A gente só coloca as características gerais porque eu tenho certeza, como não é um fenômeno raro, vocês podem já conhecer gente assim, ou vocês mesmos se identificarem. Por isso que a gente coloca as características gerais sempre quando a gente fala com um público novo, tá? Pode passar. Gente, por isso que a gente falou que o processo tem que ser longitudinal, a gente tem que ficar um tempo observando. A gente não faz uma identificação em um encontro, a gente precisa de vários dias. Por quê? Porque tem fatores que às vezes eu não consigo perceber as características, porque a pessoa pode estar passando por um processo que ela tem muita baixa autoestima. Então tem crianças que são muito boas, mas que elas falam assim, ó, não, eu não sou tão boa assim não. Né? Elas são muito autoexigentes, ela fala, imagina, se eu tenho isso aí, eu sou... Então teve crianças que já passou pelo processo de identificação, são muito boas, mas elas não acreditam, nem quando a gente, que é a professora, diz, ó, o seu texto está muito bom, era isso, o seu trabalho era isso que eu precisava, está muito bom. Elas têm dificuldade de acreditar que tem esse potencial. Quando ela passa por processo de depressão, quando ela tem um perfeccionismo exagerado, que tudo que ela faz nunca está bom, né? Precisa ter mais coisa, muito tímida, muito segura. Quando, no caso das meninas, modelos de mulheres que foram bem-sucedidas naquela área. Então, é pouco comum a gente ver meninas que se interessam, gostam da área de tecnologia, robótica, exatas, justamente por falta de modelos. E também por aqueles mitos que a gente já relacionou, tá? Tá acabando, tá, gente, acabando. A parte teórica. Isso também, baixas expectativas parentais. Então tem gente que fala assim, a gente chama o pai e a mãe, fala, gente, essa filha é muito boa, ela faz isso, faz aquilo, a gente fez processo de identificação, ela fez... Aí a família, não acho não, pra mim é normal, em casa todo mundo faz isso. Até a família não reconhece que a criança tem talentos, então tem uma expectativa muito baixa em relação ao filho, né? Excessiva pressão para o desempenho acadêmico, então assim, você é inteligente, então você vai estudar para ser médico. Não interessa se você sabe dançar bem, não interessa se você desenha bem, você tem que ir bem em biologia, porque o sonho é que você seja médico, você seja tal coisa, tal coisa. Então, quando tem muita pressão para nota, para o desempenho acadêmico, muitas vezes alguns talentos podem ficar aí escondidos, tá? Também fatores, expectativas na escola. Quando, geralmente, a gente, enquanto professor, a gente foca mais nos alunos que têm dificuldades, né? Isso é histórico. Então, às vezes, a gente pega o nível e nivela por baixo. A gente dá uma aula que quem tem mais dificuldade vai compreender melhor. A gente acaba, às vezes, não dando todo o conteúdo ou até omitindo um conhecimento, um aprofundamento da aula, sabendo que talvez tem naquela turma que os alunos talvez não alcancem. Então, às vezes, a nossa expectativa do professor em relação ao aluno, isso pode interferir também, tá? Pressão para o conformismo, não, para que fazer melhor, faz assim mesmo, tá bom. É só entregar, isso já tá bom. Então, muitas vezes o aluno pode se sentir desestimulado a se aprofundar mais. Ele faz só aquilo que o professor pediu, porque se ele faz a mais, muitas vezes o professor nem dá um feedback, fala assim, ficou muito bom o seu trabalho, né? Então a gente vai ficando desmotivado. E muitas vezes a falta de flexibilidade com os professores. Se sempre eu for apontado assim, você agora não responde não, você... Às vezes o aluno ele acaba não se manifestando mais na sala justamente para não sofrer essa pressão, né? Do professor, dos colegas, de ter que acertar sempre, ter que ser feito essa cobrança excessiva, né? Então ele acaba nem manifestando na sala de aula, fazendo assim no jeito para ele passar desapercebido. Tá? Então a gente precisa identificar estudantes primeiro, porque é um direito e que sim, há um serviço que pode atender todas essas características. Agora é minha parte, né? Mas... Eu posso falar? Pode.
Gente, agora a gente vai falar um pouquinho, tá acabando, tá? Porque eu acho que a parte mais, não importante, mas aqui, para vocês entenderem mesmo que é um aluno, né, com altas habilidades de superdotação, né, foi essa parte que a Fer falou, e agora eu vou falar um pouco sobre... Fer, dá sua chave da Vivi ali para ela, por favor. Eu tô desesperada procurando, eu achei que eu tinha perdido. Que doida, obrigada. Ô, pessoal, aí essa parte eu tive que falar bastante, daqui a pouco a gente vai fazer as atividades, vocês perceberem assim, não consegui fazer, não consegui... Então, calma, tá? A gente passa as atividades, isso é o que eu falei, a gente tentou resumir o máximo, né? Mas a gente precisava falar, enquanto vocês vão ser professores, não sair aqui também com mais dúvidas, com mais mito na cabeça do que chegaram, né? Então, assim, agora eu vou falar um pouco sobre esse aluno, né, que a Fer falou que, ele foi identificado com altas habilidades de superdotação, e agora? Faz o quê? Né? Por que a gente tem que identificar esse aluno? Identificou e aí ele fica lá na sala e o professor fala, você é superdotado, eu não preciso ensinar nada pra você, né? Como vocês acham que funciona? Quem já tinha ouvido falar de, você já tinha ouvido falar de aluno com altas habilidades? Vai tocar de novo. Imagina, a Simone ouve isso aí o dia inteiro aqui. Pelo menos 5 vezes no dia ela ouve. São 6 de manhã e 6 à tarde. Então vamos lá, rapidinho. A LDB, né, que é a Lei de Diretrizes e Base de 1996, ela garante o direito à educação, né, do aluno. E esse atendimento educacional especializado, ele é garantido dentro das escolas estaduais, tá? Então, os alunos com altas habilidades, como a Fer falou, entra dentro da educação especial e tem o atendimento nas escolas públicas. Então, assim, para que a gente tem que identificar esse aluno? É importante, né, que o professor ele perceba que o aluno ele tem essa necessidade especial. Porque assim, por exemplo, a gente estava falando sobre o aluno, ele é muito bom em arte. E aí ele é mais ou menos em alguma outra área. Então, esse atendimento especializado também ajuda com que ele consiga, talvez, a minimizar essa defasagem que ele tem numa outra área, garante que ele se socialize com seus pares, né? Muitas vezes com um aluno que também tem altas habilidades, porque esse atendimento ele é feito em contraturno, tá? Alguém conhece uma escola aqui em Londrina que atenda alunos com altas habilidades? Não? No IEL não tem... Vicente Rijo. Não, Vicente Rijo. Por isso vocês estão aqui. O Vicente Rijo é a primeira escola, né, que o NAS, desde que chegou no Paraná, o Vicente Rijo é a escola que começou atendendo alunos com altas habilidades de superdotação. Hoje a gente tem outras escolas que eu vou falar ali para vocês. Então, esse aluno que é identificado dentro do ensino regular, ele faz o atendimento no contraturno, tá? Aí depois eu vou falar ali para vocês. Então, assim, para que esse aluno tem que ser identificado? Principalmente porque, assim, isso contribui para que não ocorra um desajustamento social, né? Problemas de desempenho e de evasão acadêmica. Por quê? Porque muitas vezes esse aluno, ele está dentro da sala de aula, se ele não tem um atendimento especializado, ele pode ser prejudicado. É muito comum que esse aluno seja prejudicado justamente pelos fatores educacionais, né, e sociais ali onde ele está inserido. Porque, por exemplo, eu fiquei pensando uma coisa que a gente não falou muito. O aluno com altas habilidades, gente, nem sempre ele é um bom aluno, tanto de nota e comportamento, tá? Né? A gente tem muitos alunos que chegam para o atendimento que não tem, talvez, um comportamento adequado dentro ali da escola. E o atendimento especializado pode, inclusive, né, contribuir para que isso seja minimizado lá dentro da escola. Não são todas as escolas que têm essa sala de recurso que vai atender o aluno em contraturno, tá? Por isso que eu acho que talvez depois vocês vão perceber que tem alunos que às vezes, sei lá, estuda no IEL e faz sala de recursos de altas habilidades em outra escola, porque no IEL, por exemplo, não tem, mas tem aqui no Vicente Rijo, então ele vai ser atendido aqui no Vicente Rijo.
E aí aqui eu vou falar um pouquinho da estrutura, que é a estrutura que a gente está inserido aqui. Então, por exemplo, o NAS, que é o Núcleo de Altas Habilidades e Superdotação, ele é dividido em 4 partes hoje em dia, né? Então, a gente tem a unidade de apoio à família, que é o vermelhinho, a unidade de apoio ao professor, a unidade de atendimento ao aluno, e a gente tem uma unidade agora de formação e pesquisa. Tudo isso é o NAS que fornece, né? O Núcleo de Altas Habilidades, hoje ele é NAS Paraná, e ele faz o atendimento por meio da sala de recurso. Sala de recurso, vocês já ouviram falar desse nome, sala de recurso? Porque tem vários tipos de sala de recurso, e aí tem a sala de recurso em altas habilidades e superdotação, onde o NAS está inserido. Você quer que eu vou passando para você, amor? Não, pode deixar. Então aqui é um pouquinho da estrutura desse serviço. O NAS, essa sigla NAS, tem no Brasil inteiro, tá? Não é só aqui do Paraná. Quando o NAS veio para o Paraná, começou aqui em Londrina e aqui no Vicente Rijo. Hoje o NAS está no Paraná inteiro. Tem um gráfico ali, depois eu vou mostrar para vocês. Nós temos sala no Colégio da Polícia Militar, tem sala no Albino Feijó, tem sala no... Aqui, ó. Essas aqui são as salas daqui da região de Londrina que tem altas habilidades, onde o NAS está inserido. Todas as escolas. Então tem, ó. Tem no Olímpia. Ó. Temos que abrir uma no IEL também. Então assim, por exemplo, eu ouvi vocês falando Roseli Piotto, Olímpia Tormenta. No Roseli Piotto tem uma turma que é no Vespertino, que atende, por exemplo, alunos do Adélia de Barros, do... que tem lá perto? Lúcia Barros, como que é aquele outra escola que tem lá? Estabela. Então, assim, porque não tem nas outras escolas. Então, os alunos, eles vão ser atendidos lá no Roseli Piotto, ou no Olímpia Tormenta, ou no Colégio da Polícia Militar, ou aqui no Vicente Rijo. Então, essas são as salas da região de Londrina. Além dessas, tem mais 200 e não sei quantas no Paraná. 274 aqui, ó. São 274 no Paraná. Paraná inteiro, 274 salas, tá? Que chama Sala de Recursos Multifuncional em Altas Habilidades ou Superdotação e Superdotação. Então, dentro desse serviço, a gente tem um professor especializado em educação especial, tá? Em cada sala tem um professor. Esse professor vai fazer a identificação desse aluno e aí ele vai ter a garantia de um atendimento, que hoje a gente tem o atendimento do professor mais os professores oficineiros, que são por meio de oficinas online para o Paraná inteiro, e aqui em Londrina ainda a gente tem o serviço de oficinas presenciais, tá? Vou ver se depois dá tempo de falar disso. Pode falar. Eles têm diagnóstico médico ou são encaminhados para a sala de recursos em relação ao serviço? Como que é feito essa identificação? Primeiro, o Paraná, a escola pública, né? Por exemplo, tenho especialização em educação especial. Eu posso fazer a identificação do aluno, mas só com termos pedagógicos, que é esse material que a gente tem aqui, né? Então, por exemplo, eu tenho aqui, ó, um protocolo inteiro, que a gente chama protocolo de identificação, que é por aqui que eu faria a identificação do aluno. Mas o aluno ele pode vir também com um termo do psicólogo, que seria o VISC que a Fernanda falou. Esse tipo de teste a gente não pode aplicar porque eu não tenho psicologia. Então a gente tem um teste pedagógico, que é esse material onde a gente vai encontrar aquelas 3 características daquele quadrinho que estava aqui, que juntava 3 círculos. Então ele pode ter esse encaminhamento, mas não somos nós que fazemos, tem que ser uma pessoa especializada da área de psicologia. A gente faz a identificação por meio de atividades pedagógicas. E não tem um médico. Mais comum, eu acho que... É o pedagógico. É o pedagógico. Porque o professor do ensino comum, ele consegue identificar quem está acima da média. Prova Paraná
A gente chega até alguns alunos que estão acima da média para a gente fazer o processo de identificação. O médico, gente, o médico ele não consegue fazer a identificação porque não tem um exame lá que você faz, neurológico, alguma coisa que ele vai dizer. Ou tem que ser o psicólogo que vai observar os comportamentos e aplicar o teste, ou tem que ser pedagógico, tá? Essas duas formas de identificação. O médico ele não consegue fazer, tá? Então, laudo médico, igual é para o TEA, assim, não cabe nas altas habilidades, tá? É por meio de testes e são vários testes, né? Igual a Fernanda estava falando do QI, né? Que é o coeficiente lá, ele é medido por meio de testes, só que quem faz isso é o psicólogo. A gente não faz dessa forma, a gente faz pedagógico. E aí, por que é mais fácil o pedagógico ser a indicação vir para o pedagógico? Porque quem consegue perceber isso são principalmente esses grupos aqui. Quem que indica o aluno, né, aquele AEE é atendimento educacional especializado, que quem pode dar esse atendimento é alguém com a formação em educação especial, tá? A família, e aí como que a gente vai pensar nisso? A partir de todos os fatores que a Fernanda falou. Ele tá fazendo coisas, né, que não seria para a idade dele, ele é muito rápido, ele é muito argumentativo, então, assim, a partir dessas características, a família pode fazer essa indicação. A autoindicação, o aluno, vocês aqui, né, se vocês se identificaram com algumas características, vocês podem falar, quero participar disso aí, acho que eu tenho. Você pode. O colega, o Cauã, que é lá da minha sala, que não veio hoje. Nossa, Cauã, ele tá dentro de várias características. Para quem que vocês vão indicar isso? Para a pedagoga da escola, tá? Então, assim, como que é feito isso? É feita uma triagem, a pedagoga vai responder um questionário, aí, por exemplo, como que é seu nome? Bianca. Por exemplo, a professora viu que a Bianca foi muito bem na prova Paraná, gabaritou lá todas as questões de história. Então, a professora de história, o que ela vai fazer? Ela vai preencher um questionário, né? Então, tem uma triagem, né? Tem algumas perguntas, são, na verdade, vários questionários que são preenchidos, tanto pela pedagoga quanto pelo professor, que você tem mais habilidade. Acho que são 3 professores e a pedagoga, e esse material vai para um professor especializado para ele fazer uma triagem e começar o processo de identificação. Que, na verdade, precisa da família também, não começa-se nenhum processo de identificação sem a assinatura da família, do responsável. E aí a gente começa com as atividades depois de todas essas entrevistas. Então, não é um negócio assim, você chegou, você fez hoje, eu tenho altas habilidades. É um processo, são aí para mais de um mês, assim, de conversa, de entrevista, de atividades. Essas atividades, eu não sei o número exato de atividades, mas são várias, são muitas atividades. E como que elas são avaliadas? Por questão de tempo, né? Por exemplo, tem uns exercícios aqui que um faz em 40 segundos, o outro faz em 10 minutos. Né? Então, tudo isso é avaliado ao final de todos os testes obrigatórios. Então, assim, não é um negócio super rápido, não é um negócio super simples, mas todo mundo que tiver acima da média pode fazer dentro desse contexto. Então, por exemplo, vocês que são do IEL, aí a gente volta naquela situação. O IEL não tem uma sala de recursos. Eu quero indicar a Amanda, que eu conheço, para a pedagoga. A pedagoga vai entrar em contato, ela vai fazer todos os testes iniciais e vai encaminhar, por exemplo, aqui para o Vicente Rijo. Aí é feita a entrevista, e aí o aluno vai poder, depois que ele for identificado, começar o atendimento na sala. Oi. Um aluno de 3 anos pode fazer esse teste? De 3 anos? Não, acho que não, né, Fer? 3 anos. Não, é assim, porque daí tem essas atividades, elas são. Que daí eu acho que vai mais pro VISC. Vamos falar até aqui, eu acho, né? Tá.
Ó, é assim, ó, o de 3 anos a gente não consegue fazer porque o nosso protocolo, nós somos do Estado. O Estado é a escola estadual a partir do 6º ano. Então a gente avalia a partir dos 6º anos. A rede municipal das séries iniciais, do 1º ao 5º ano. De 3 anos a educação infantil. Até poderia ter feito uma identificação, só que daí tem que pensar alguma coisa que se enquadra nessa idade. Por exemplo, eu sei o que eu esperar de um aluno que está no 6º ano. Ele já sabe escrever, já sabe fazer as contas básicas. Então aí eu tenho um olhar já treinado para esse aluno. Então pode ser feito mais cedo, mas tem que ter instrumentos. Ó, nem na educação infantil não existe um protocolo ainda para essa pedagógica. E como não tem o que é esperado de uma criança de 3 anos, entendeu? Quando ela entra na escola, com 7 anos tem que saber ler, já tem as fases de desenvolvimento. Na educação infantil, essas fases é diferente, né? Para todas as crianças. Então, pode ser identificado desde que haja instrumentos. Esse pesquisador que vai fazer, esse profissional que vai fazer a identificação, precisa conhecer as fases de desenvolvimento da criança para saber se ela está acima da média ou não. Tem que ter um teste específico. O VISC que eu falo é a partir de 7 anos. Então, tem que ser outro instrumento, não pode nem ser o VISC. Entendeu? Porque eles têm fases. É dos 7 aos 17. Adulto é outro protocolo, é outro VISC. Então tem que ter os instrumentos. Nós não fazemos aqui porque nós atendemos mais alunos dos 6º anos em diante. Então a gente já consegue identificar, porque o nosso olhar é treinado para esse público. Então, como eu falei, a gente já sabe o que observar. Agora, de 3 anos, é interessante observar e ver se alguém, algum psicólogo, algum profissional, ou mesmo na escola, ele já consegue perceber se há os indicadores. Mas eu digo que é difícil justamente por isso, por ter parâmetros, né? Ainda mais que a gente vive numa geração de crianças que elas têm acesso à tecnologia muito diferente do que nós tivemos, né? Então tem gente que tem criança que tem acesso, tem criança que não tem acesso. Quer dizer que aquelas crianças que já mexem no celular, porque tem o celular, são mais inteligentes que aquelas que nunca pegaram no celular, mas em compensação correm, brincam, fazem outras atividades. Então você entende que é muito difícil nessa fase pensar o que é o comportamento esperado, né? Nós já estamos 3h30, então... Isso aqui a gente já falou, que é mais ou menos a questão de como é feita essa avaliação, que daí é o que não se encaixa na questão dos 3 anos, por exemplo. Esse protocolo, ele foca no quê? A gente vai avaliar a produção de texto, né, do aluno, tem uma atividade de desenho livre, tem esse parecer do pedagogo, que eu falei para vocês, e aí tem um questionário que ele é preenchido tanto pelo pedagogo, quanto pela família, quanto pelo aluno. E aí, sabe esse questionáriozinho que vocês fizeram? Não é dessa forma, mas ele é cheio de sim, talvez, ou frequentemente. Sim, talvez, frequentemente. Às vezes, né? Às vezes, frequentemente... Sempre. E sempre. Então, é um questionário grande onde você avalia os comportamentos, a percepção que a família tem sobre o aluno, que o aluno tem sobre ele mesmo, né, que a pedagoga tem sobre ele. E aí, dentro disso tudo, é feito como se fosse um gráfico, né, do que deu ali para a gente ter a resposta disso. Por isso que esse protocolo não tem como ser feito para uma criança de 3 anos. E aí, o que mais aqui, Fer? Não, eu acho assim, a gente vai falar o processo de identificação, porque assim, essa parte eu acho que é interessante para falar para vocês perceberem, sair daqui achando que vai vir aqui e vai fazer teste. Então, a gente até separou algumas atividades para vocês. A gente gostaria vou deixar uns minutinhos, eu falei que ia falar até 3h30, a gente ficou até mais. Como não tem, vamos deixar das 3h30 às 3h45, uns 15 minutos, a gente vai distribuir algumas atividades e vocês vão tentar fazer, tá? Vocês vão perceber, não precisa ficar preocupado, pode fazer em 2, pode fazer em duplas, tá? É umas atividades que a gente usa no processo de identificação para vocês perceberem que não é prova que a gente faz. E assim, não é o processo de identificação. Quando a gente faz a identificação, é um aluno por vez. Então, eu vou fazer a identificação dela. Então, eu dou a atividade para ela e fico observando, explico ali. Não é assim numa sala igual a gente vai fazer com vocês, tá? Então, é diferente, só para vocês conhecerem um pouquinho do nosso protocolo. Então, eu vou fazer assim, ó.
Como que a gente divide? Quem que é bom nas atividades de exatas? Exatas. Que é bom não, que gosta, que se sente desafiado, que gosta de se arriscar. Vamos lá. Ó, essa aqui é uma atividade de arocone. Tenho explicadinho aqui e aí vocês vão tentar resolver, tá? Não tem importância se não conseguir, eu também não vou depois Gente, recolher. vamos só fazer assim, ó. Eu vou explicar aqui as atividades enquanto a Fer vai entregando, porque senão depois a gente tem que passar em todo mundo. Quem gosta de desenho? Quem gosta de desenho? Ó, eu vou entregar essa aqui pra vocês, então. O que vocês vão fazer aqui? Vocês estão vendo que tem Espera a 5 explicação, linhas? só um pouquinho. Ó, quem for pegar, tem 5 linhas aqui. 5 formas, 5 linhas. Vocês têm que criar um desenho a partir dessas 5 linhas que tem aqui, tá? E aí tem mais esse aqui, ó. Essa aqui é de inteligência espacial, é um desafio. Vocês vão separar 4 cores só. Esse aqui é de lógica também. E vocês não posso repetir o amarelo e o amarelo assim, uma do lado da outra, tá? Vai querer o de matemática. Quem que queria esse? De pintar, eu vou pegar o lápis Esse de aqui, cor. pode ser? Desenhar. A de desenhar tá com a Amanda. Essa? Esse é o de desenho.